Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, todos sejam muito bem-vindos. Está iniciando mais uma aula nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. São exatamente 7 horas da manhã, certo? Meu muito bom dia a todos os alunos. Está iniciando mais uma aula do curso técnico de recursos humanos, tá? Então, para quem está entrando aí nesse link, tá nessa jornada, que vão ser algumas aulas aí, uma jornada aí de 5 aulas para vocês, alunos do curso técnico em recursos humanos. Essas duas primeiras aulas será comigo, professor Assis Walter, tá? Professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Essa disciplina que tem como objetivo, certo? Desenvolver, tá? Conhecimentos, habilidades ligados, tá? À educação mediada por tecnologia, pelas grandes mídias, tá? Então, pontos, né, importantes que a gente precisa ter para que a gente possa ter, por exemplo, uma leitura mais crítica, tá? Os cuidados que a gente precisa ter com a internet, por exemplo, com as informações que a gente acaba lendo e, claro, com o uso que essa informação ela pode nos proporcionar, certo? Bom dia, nosso coordenador Jair, também que já dando um alô aqui por trás das câmeras também, tá certo? Bora lá, pessoal. Enquanto as nossas turmas estão entrando, que eu sei que o pessoal de Manuel Emídio já tá né, já está online. Manda um bom dia aqui pra mim, pessoal de Manuel Emídio. Bota aqui no chat, pessoal também de Tamboril, tá? Bora movimentar o chat de vocês, tá? Bota aqui um salve, um bom dia, como é que vocês estão? Diz lá, é só o professor mediador que tá aqui ou a turma inteira já chegou, já estão presentes, tá? Bora colocar esse feedback aqui pra gente, tá? Lembrando, se o professor não estou digitando porque o teclado não está funcionando, tá? Você deve entrar em contato com quem? Com suporte. Eu queria falar assistência, é o suporte técnico, tá? Para que isso seja solucionado, tá? A ideia é que a gente utilize o nosso recurso, tá? A gente tem esse recurso diferenciado, né? Para que a gente possa ter essa construção. O que eu falei para vocês? Qual o objetivo da disciplina? É construir, tá? E não eu passar a mensagem daqui para aí, é um feedback, tá? Então tem o lado de vocês também. Essa disciplina aqui é uma disciplina extremamente atual. No que aspecto? Vocês estão usando a tecnologia no dia a dia, inclusive para assistir essa aula, né? Essa aula está sendo transmitida pelo IPTV nas escolas da rede, mas também está sendo transmitido pelo YouTube, tá? No YouTube vocês também podem participar, tá? Então, se porventura o teclado do computador do IPTV, do kit do IPTV está com problema ou alguma coisa esteja com problema, você sabe, você pode ir lá no YouTube rapidão e manda um chat. Se mesmo assim também a internet estiver com problema, entre em contato com o suporte para que eles possam te dar alguma solução, tá? Agora sim, entrando mais gente, tá? Tô vendo aqui o pessoal de Prata do Piauí também dando um bom dia. Pessoal de Curral Novo, aquele bom dia bonito, né? Bom dia! Assim, aí você até acorda, né? Gostei, pessoal de Curral Novo, tá bom? Pessoal de Buriti dos Lopes também tá entrando, coisa boa. Então, bora aqui conversar com você, já que temos mais turmas. Na aula de hoje, de Educação Tecnológica e Midiática, nós vamos conversar sobre o seguinte tema, tá? Propriedade intelectual na era digital, certo? Beleza? Propriedade intelectual na era digital, dia hoje, 10 de agosto de 2022, tá? Quero primeiro dar um aviso, tá? Atenção! Sexta-feira, vocês normalmente não têm aula, certo? Pois nessa sexta-feira, vocês estarão, tá? Então, coloquem na agenda de vocês
o horário é similar ao horário da quinta-feira, tá? Então, as aulas que vocês têm normalmente na quinta-feira, vocês estarão na sexta-feira também, tá? Nesta sexta-feira, dia 12, certo? Então, fica o aviso aí para vocês. Certamente vai ser liberado para vocês uma cartela também de avisos, mas não deixem de fazer esse registrozinho para vocês, ok? Bora lá. Objetivos da nossa aula de hoje, tá? Conceituar propriedade intelectual. Discutir regras de propriedade intelectual ao utilizar a informação, visando a compreensão de temas como, por exemplo, o plágio, certo? Agora sim, pessoal de Manoel Mídio, bom dia! Gostei, gostei. Tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse conceito do que é propriedade intelectual, tá? E sobre os cuidados que a gente precisa ter ao utilizar materiais, tá? Que seriam de outras pessoas, tá? Essa conversa que a gente vai ter aqui com vocês, tá? Sobre propriedade, ela tem dois vieses, como vocês irão ver durante a aula, tá? Terá o viés do dia a dia da gente, tá? Como um cidadão, ao estar compartilhando coisas pela internet, tá? Pela rede social. Ao a gente utilizar no aspecto profissional, e eu sei que vocês irão fazer um trabalho esse ano, esse ano não, o curso inteiro de técnico de vocês, inclusive nesse módulo, lá em projeto de aprendizagem, tá? Então, cuidado que eu tenho que estar na hora de escrever, tá? Posso copiar e colar o que está na internet, tá? Temos limites, tá? Então, a gente pode fazer com algumas restrições, tá? Tem que fazer citação, a gente vai explicar o porquê disso, porque tem a ver com propriedade. Alguém desenvolveu aquele conhecimento. E é essa pessoa que precisa ser... esse conhecimento precisa ser valorizado. E também tem um aspecto empresarial, né? Então, vamos supor que uma tecnologia esteja sendo criada e ela precisa aí ser protegida de alguma forma, tá? Então, propriedade intelectual tem esse viés, tanto esse viés pessoal como esse viés profissional para vocês, tá bom? Primeiro ponto aqui para vocês é o próprio conceito de propriedade intelectual, tá? Segundo o Portal da Indústria, a propriedade intelectual está ligado com a proteção legal, o reconhecimento de autoria de obra de produção intelectuais. Quais? Como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, criações artísticas, certo? Então, propriedade, esse conceito geral de propriedade intelectual, ele tem a ver com a proteção legal, reconhecimento de autoria de quem criou algo. E o que é esse algo? A gente pode estar falando de um produto novo, certo? Uma tecnologia nova, ou a gente pode estar falando até de arte, né? E como arte a gente pode pensar na literatura, tá? Uma obra literária. A gente pode estar pensando numa música, tá? A gente pode estar pensando em dança. Por que eu quero isso, professor? Essa proteção legal garante ao autor o direito de exploração econômica de sua própria criação. Certo? É uma palavrinha-chave para a gente entender o que podemos e o que não podemos fazer com alguma criação de um terceiro, tá? Então, propriedade intelectual é toda a base legal que vai proteger o autor e garantir a este autor, tá? Este criador, o direito de explorar economicamente a sua criação, tá bom? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias.
A primeira categoria a gente vai chamar de propriedade industrial, certo? Que está se referindo à atividade empresarial que vai incluir justamente essa criação dessa tecnologia nova, tá? Vamos supor que alguém da cidade de Buriti dos Lopes está desenvolvendo um software novo, está desenvolvendo um celular completamente novo, certo? Então, nesse caso, a gente está falando de propriedade industrial, certo? Inclui patentes, marcas, desenhos, e aí, ó, desenho é desenho industrial, tá? Não estou falando do desenho do Mickey, não estou falando de um desenho artístico, estou falando de um desenho industrial. Tá? E o professor, o que seria esse desenho industrial? Tá? Seria um desenho que normalmente a gente constrói, elabora em algum software de computador, tá? Algum programa de computador, com especificações técnicas, tá? Para a criação de algum módulo. Tá? Então, vou criar, tem um desenho técnico, tá? Para especificar como é que vai ser construir um martelo, por exemplo. Tá? E aí esse desenho ele vai me dar suporte a levar uma máquina à criação daquele produto, tá? Ainda mais hoje em dia que uma das coisas que está crescendo bastante, queridos, é a tecnologia das impressoras 3D, tá? Então uma pessoa ela pode fazer, imagina você, tá? Hoje em dia, a gente pode criar um desenho, tá? Às vezes vocês podem criar um desenho lá na cidade, não sei, aqui mesmo, tá? Vamos supor que vocês possam criar na cidade de vocês alguém, né, algum aluno lá da cidade, por exemplo, de Porto, pode criar uma tecnologia, né, um desenho técnico com especificações e esse produto ele pode ser impresso, por exemplo, em qualquer lugar do mundo. Onde tiver uma impressora em 3D com a tecnologia suficiente, pode ser impresso. Tá? Então, hoje a internet ela tem essa facilidade bastante. Tá? Então, é isso que é desenho. Tá? E o segundo ponto, a gente tem também a questão dos direitos autorais. Então, propriedade industrial está falando de tecnologia, tá? E aí essa tecnologia vai estar ligada a patentes, né? E essa tecnologia pode ser um produto químico também, tá? Patentes, marcas, desenhos industriais ou desenhos técnicos e indicações geográficas. E o segundo ponto são os direitos autorais, que abrange obras intelectuais, literárias e artísticas, tá? Como assim produções intelectuais, professor? Tudo na intelectual? Tá? Mas aqui a gente está falando normalmente de achados científicos, por exemplo, tá? Então, um cientista que normalmente publica artigos científicos ou pode publicar um livro, tá? Então, ele também tem os seus direitos protegidos, tá? Obras literárias, normalmente a gente tem aquele cunho cultural, né? Imagina aí, por exemplo, a autora do Harry Potter, tá? A J.K. Rowling, tá? Então, a autora do Harry Potter começou a escrever os livros lá nos anos 90, né? Nos anos 98, acho que foi a primeira publicação dela. E ela tinha o direito de... Ela ainda detém. A gente vai ver um pouquinho quanto dura o direito do autor, tá? Tem um prazo, tá? Determinado. Ela tem um direito sobre a sua obra. Acredito, conta pra mim aqui, queridos, se vocês já assistiram o filme e se vocês já leram o livro do Harry Potter, ou se vocês só fizeram um ou outro. Professor, eu só li o livro. Professor, eu só assisti o filme. Professor, eu não fiz nenhum dos dois, tá? Comenta aqui pra mim no chat que eu quero saber, tá? O Harry Potter, né, começou como livro, né? J.K. Rowling é a autora dele, tá? Ela é uma autora de uma obra literária. E aí, o que acontece com ela? Ela cria esse livro e ela tem até hoje os direitos. Mas esse livro virou um filme, tá? Ela ainda detém. A criação é dela, certo? Então, ela detém esses direitos. E ela pode conceder a, por exemplo, estúdios cinematográficos a poderem fazer o que é a adaptação cinematográfica do livro, que foi o que aconteceu,
certo? Então tem muita gente que faz isso, tá? As histórias em quadrinhos, né, os filmes da Marvel, como a gente tem hoje, né, do Capitão América, da WandaVision, não sei mais quais são os filmes dos super-heróis, mas até da DC também, né, do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha, né? Todos esses vieram de histórias em quadrinhos, alguém detém o direito dessa história e ela pode ser passar para o cinema. Então tudo isso tem a ver com direito. Como é que uma coisa. Eu sou livre para fazer isso, adaptação? Temos cuidado, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se alguém criou, eu até posso fazer alguma retratação, eu posso fazer uma adaptação, mas eu preciso tomar bastante cuidado, tá? Porque quem criou aquilo dali detém os direitos e ela pode cobrar o que a gente chama de copyright, né? Ela pode cobrar o que ele chama de direitos de cópia, certo? Bora lá. Tô achando vocês muito quietinhos, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, Marta, bom dia, Alisson, bom dia, Graziele. Bom dia, pessoal de Porto de Buriti dos Lopes, Manuel Emídio, Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, pessoal de Juazeiro, Curral Novo, Caridade. Queridos, bora movimentar esse chat. Bora lá, Sueli. Só dando bom dia. Não acordaram ainda? Oi? Gente, 7 horas da manhã, já tá quase na hora do almoço. Bora acordando, bora movimentando esse chat. Quero esse chat hoje bem movimentado, viu? Bora lá, galera, bora lá. Bom, a lei que reúne os direitos e obrigações relativos a esse tema, na verdade, são duas leis, tá? Mas, especialmente a propriedade industrial, tá? Vai ser essa lei aqui, ó, Lei 9.279, tá? De 1996, tá? A Lei 6.900, desculpa, a Lei 9.610, se não me engano, ela retrata mais no aspecto dos direitos autorais, como a gente vai ver um pouquinho à frente, tá bom? Bom dia, Paloma! Gente, ó, propriedade industrial é considerada um dos principais motores da economia globalizada. Isso se deve ao fato de que o direito a assegurar que criações e inovações estejam protegidas contra cópias ou outros usos indevidos por concorrentes, tá? Então, eu sou o criador daquele produto, tá? Eu criei uma ideia muito legal, as pessoas começaram a valorizar aquilo dali. Eu quero surfar nessa onda, tá? Ainda mais hoje, pessoal, com a viralização na internet, tá todo mundo falando disso. Eu quero surfar nessa onda, eu quero surfar no aspecto, eu quero vender produtos sobre aquilo. Eu posso. Aí a gente entra a história do cópias, tá? Eu posso copiar aquele produto, eu posso vender um produto dizendo que é de alguma marca, de algum símbolo, somente se a gente tiver o que a gente chama de copyright, tá? Ou direito de cópia, tá? Só se eu tiver os direitos da cópia para executar, tá bom? Bom dia, Franciele. Durante um período determinado, ó, então os direitos de propriedade intelectual têm o quê? Um período determinado, tá? Isso aqui é um ponto importante, tá? Durante o período determinado, somente o titular do direito de propriedade industrial pode explorar economicamente o objeto protegido. E esse objeto protegido, como a gente viu, pode ser uma tecnologia, tá? Pode ser, e essa tecnologia que eu estou falando pode ser o computador mesmo, né? A gente pode estar falando de um celular, a gente pode estar falando de uma tecnologia química, né? Alguém descobriu uma fórmula química nova, tá? E essa fórmula química nova a gente pode usar, por exemplo, para fazer um perfume, tá? A gente pode fazer uma maquiagem, a gente pode ser um remédio que vai curar alguma doença, tá? Então, a gente tem esse direito que vai proteger até para isso, tá? E claro, obras artísticas também. A finalidade da propriedade industrial é incentivar a criação, tá? E proibir, né, coibir a concorrência desleal.
tá? Então, é no aspecto, tipo assim, eu vou copiar, tem alguma coisa já feita ali, eu vou copiar. A ideia é essa, tá? Vamos melhorar essa ideia aqui para vocês, tá? Como assim, né? É algo mesquinho, professor, de ter esse direito à propriedade intelectual? Não necessariamente, tá? A gente vai levantar um ponto, uma questão que pode envolver um pouco ética, tá? Já já. Mas a ideia geral do direito à propriedade intelectual tá ligado principalmente nesse aspecto aqui, ó, incentivar a criação e coibir a concorrência desleal. Imagina, por exemplo, que tu tenha o maior trabalho de criar alguma coisa. Gente, é muito difícil criar algo, tá? A gente fica imaginando, acha que não é fácil, tá? Já tem muita coisa no mundo, tá? Então, para criar algo, para me diferenciar nesse mundo, é um negócio muito difícil. Primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer com muita propriedade, com muito afinco, com muito empenho aquele produto que eu quero desenvolver, tá? Então não dá para tentar criar algo, sendo que eu nunca estudei nada disso na vida, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é sentar e estudar muito aquele produto. Tá? Então, se eu estou querendo criar um produto novo, eu preciso estudar muito aquela variação daquele produto. Entender, por exemplo, a necessidade de outra pessoa, tá? De um outro ser humano para aquele produto. Eu estava vendo que eu tenho filhos, crianças, mas eu estou tendo dificuldade em conseguir resolver as minhas tarefas de casa ao mesmo tempo que posso cuidar dos meus filhos. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Nessa pergunta podem surgir várias ideias, tá? Então eu preciso ter muita propriedade do qual é o problema que precisa ser solucionado, tá? Então quando a gente entra dentro desse campo, a gente precisa sentar e estudar muito. Então dá muito trabalho, leva muito tempo para a criação, tá? Agora alguém criou algo, tá? Eu dei esse exemplo aqui agora. Eu tenho um filho pequeno e é muito difícil conciliar. Foi um exemplo, tá? O trabalho e a família. Como é que eu posso fazer? Tem várias soluções, né? Eu posso pensar, por exemplo, numa webcam, tá? Nas tais babás eletrônicas, tá? Já tem lá, eu vou simplesmente adaptar, vou fazer uma roupagem nova e dizer que é minha. Posso fazer isso? O direito de propriedade intelectual diz que, pera lá, desde que você tenha o direito à cópia, sim, se você não tiver direito à cópia de fazer isso ali, não pode, tá? Por conta de que para incentivar, né? O objetivo dele é que para que isso não seja uma concorrência desleal. Seria muito fácil, né? Alguém sofreu lá, passou anos e anos tentando, estudando, trabalhando, e você simplesmente vê aquilo dali, faz a cópia igualzinho. Então a grande ideia é essa, é proteger, tá? Proteger não, é incentivar que as empresas elas possam brigar mais e desenvolver mais a criação, certo? Essa é a grande ideia, tá? Mas esses direitos eles também podem ser concedidos, tá? Então eu posso conceder parte desses direitos a outras empresas para que elas possam fazer as suas cópias devidas, tá? Para solicitar o registro de propriedade intelectual, ainda tem essa questão, tá? Eu preciso registrar e dizer que aquilo dali é uma criação minha, tá? A primeira coisa será buscar o órgão responsável para o tipo de propriedade intelectual. Como a gente viu, a gente tem dois tipos de propriedade intelectual, tá? A primeira que eu falei para vocês é a propriedade industrial, tá? Eu tenho que procurar que órgão? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, certo? Para a propriedade industrial, como a gente falou, vai estar referente à concessão do que a gente considera marca, patente, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador, topografia, circuito integrado, tá? Então, todo para
criar, para registrar essa criação por parte da empresa, isso vai estar ligado aí justamente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, certo? Em geral, esse registro vai ficar para a empresa, mas normalmente tem uma autoria pessoal também. Tem um autor também que vai ter parte dos direitos, tá bom? Isso aqui, quando vocês estiverem assistindo a aula de Direito Empresarial, não sei se vocês vão ter no curso técnico de RH, tá? Mas vocês terão aulas de Direito aqui no curso técnico, tá? O contrato firmado entre uma empresa e o colaborador que faz parte precisa também deixar claro sobre essas questões de direito autoral, tá? Então, se eu estou dentro de um cargo de criação, tá? Quando eu criar algo, de quem é esse algo? É meu ou é da empresa que eu estou criando? Tá? Então, essa conversinha precisa ser muito bem firmada, tá? Dentro do contrato. Justamente para que a gente possa saber se eu sair daquela empresa, eu ainda tenho os direitos, tá? Certo? Isso pode gerar aí conflitos, tá? No aspecto legal. Já para direitos autorais, tá? E a gente vai lembrar de direito autoral, tá naquelas obras intelectuais, que são as obras científicas, tá? Imagina aí que imagina aí o Darwin, tá? Criando hoje a gente chama de teoria, né? Mas a hipótese da seleção natural, tá? Hoje ele é uma teoria aceita. Quando ele desenvolveu isso e publicou um livro, tá? Chamando esse livro de A Origem das Espécies, esse livro estava então protegido através de um direito autoral, tá? É claro que para a época essas questões de direito autoral não existiam da forma como eles existem hoje, tá? Então quem está criando, quem está à frente desse momento de criação, está dentro do direito autoral. Aqui no Brasil, a gente vai atrás da Biblioteca Nacional, tá? Ela realiza o registro de obras intelectuais. E que lei vai abraçar que lei abraça os direitos autorais, gente? É a Lei 9.610, tá? Lá na Biblioteca Nacional a gente vai deixar guardadas as cópias dos nossos livros, tá? Quero criar um livro novo, um livro um romance juvenil, né? Que o pessoal chama também de YA ou Young Adult, tá? Posso publicar, tenho que deixar a cópia na Biblioteca Nacional? Sim, tá? Justamente para garantir os teus direitos de autoria. Ok? Bora lá. Bom dia quem está entrando agora, tá? Bora ler um pouquinho dessa lei, tá? Da Lei 9.610 e entender o que ela considera como direito autoral e entender também a questão tempo, tá? O tempo que ela concede, ou que ela pode conceder para o autor poder mexer nela, tá? Então, olha lá. É uma lei relativamente extensa, grande, então a gente não vai ler ela todinha, tá? Professor, onde eu posso encontrar essa lei? Você pode entrar no Google, tá? Você vai botar lá na barra de pesquisa do Google o número da lei. Lei 9.610. Lembrando que essa lei é uma lei federal, tá? Então, ela abarca em todo o território nacional brasileiro, tá? Então, lá na França é outra lei, é a lei da França, tá? Lá nos Estados Unidos é outra lei, é a lei de lá, tá? Aqui no Brasil vamos adotar essa lei, tá? Professor, e o livro que veio lá de fora? A gente vai ver um pouquinho o que a nossa lei vai dizer sobre obras de outros países, tá? Então, olha só, lá no artigo 7º, tá, da Lei 9.610,
está dizendo o seguinte, no caput, que é essa cabeça do artigo 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que seja inventado no futuro. Oi? Como assim, professor? Seguinte, vocês já ouviram falar dos e-readers, aqueles leitores digitais, tá? Então, imagina, ele é uma tecnologia, ela é uma tecnologia relativamente nova, tá? Essa lei aqui é uma lei de 1998. Esses readers, eles foram criados mais ou menos por aí, tá? Porém, eles só foram ficar populares já depois dos anos 2010, tá? Esses e-readers tem um nome, tem um deles que é um bem famoso, que é o Kindle, tá? Para que ele serve, professor? Para ler livro. Tá? Ele não é leitor de livro no celular, tá? Ele é um leitor de livro próprio, ele tem uma tecnologia própria, tá? Aqui ele está falando que o direito autoral, ele é para qualquer coisa, tá? Eu criei algo e onde é que eu vou consumir esse algo? Ah, eu vou escrever um livro. O direito autoral é só para o livro físico? Não. O livro é para qualquer suporte, tá? Esse direito serve para um livro físico, mas esse livro foi publicado em PDF. Esse direito também abarca o livro em PDF, aquele que a gente lê no nosso celular, no computador, e também no leitor de livros, nos e-readers, nos Kindles, né? Porque tem várias marcas, né? Kindle é uma marca, tá? Então, o direito autoral é para qualquer suporte. Olha essas palavrinhas bonitinhas. Tangível. O que é um tangível? Aquele que eu posso pegar, tá? Ou intangível, aquilo que eu não consigo pegar. Por exemplo, o PDF, que está no computador, né? Eu pego o celular, eu pego o computador. Mas o PDF é virtual, né? Então, eu não vou conseguir pegar o material dele. Então, tanto faz. A criação foi feita, eu vou consumi-la, aquela criação. Se eu consigo consumir aquela criação, ela está protegida, tá? O que é que pode ser? Ah, e ainda tem isso, ó. As que se inventem no futuro. Então, pode ser que no futuro a gente tenha outras tecnologias, tá? Então, o nosso direito autoral, ele continua sendo mantido, certo? O que é que pode ser protegido pelo direito autoral? Inciso 1 do artigo 7º. Textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocuções, sermões ou outras obras de mesma natureza. Aí, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo seguinte. Então, a gente vai fazer uma palestra muito importante, tá? Então, tem, por exemplo, não sei se vocês já assistiram, tá? Tô achando vocês muito quietinhos. Contem para mim aí as experiências que vocês tiveram já, por exemplo, em assistir palestra, tá? A gente tem um site muito bom para assistir palestra, pessoal, chamado TED, tá? É TED ou TEDx? Agora ficou... Ó, beleza. Esse TED, tá? É um conjunto de palestras que acontecem no mundo inteiro, tá? Inclusive tem aplicativo só para assistir essas palestras, mas vocês podem assistir pelo YouTube. Muito bom. Tá? Tem palestra ligada a meio ambiente, tem palestra ligada a empreendedorismo, tem palestra ligado a... tem palestra ligado a ciência, tá? TED Talk, né? Mas não tem o TEDx não, né? Pronto, é só TED Talks, talks de conversa, de fala, tá? Tem autores, tem palestrantes, tá? Que vão fazer o seguinte, que depois de fazerem a sua palestra, tá? Eles vão ter o direito, tá aqui, ó. As conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza. Eles fizeram a palestra. Vamos supor que a Yara vai fazer uma palestra muito importante. Essa palestra é gravada, tá? E a fala dela, tá? Então, esses direitos autorais, elas podem ser perpassados em alguns aspectos, como, por exemplo, está sendo apresentado no TED, né? Então, você vai assistir aquilo dali.
Mas o próprio plataforma TED, eles podem criar, ó, uma podcast, tá? Tá muito na alta agora, tá? Atenção, canal Educação tem podcast, tá? Fica ligado aí, tá? Que vão ser lançados novos podcasts esse ano para quem está se preparando para o Enem, tá? Então, eu posso criar um podcast e só ouvir. É uma outra forma, é um outro suporte, mas quem criou, quem estava palestrando era a Yara. Os direitos ainda são da Yara. A Yara pode falar, não, eu quero fazer mais. Eu quero pegar aquele meu discurso, transcrever ele de forma escrita e vou colocar agora para venda como e-book, tá? Para leitura digital. Eu posso fazer isso? Pode. O direito é da Yara, ela pode explorar economicamente. Tem vários palestrantes que fazem isso, tá? Então é interessante vocês entenderem que às vezes aquela tua obra ela pode mudar de cenário, certo? E você usufruir economicamente, essa é a grande ideia dessa mesma criação, tá? Outras coisas que podem ser importantes para vocês para entender como direito autoral, tá? As obras dramáticos e dramáticos musicais, tá? Obras coreografadas, tá? Cuja execução cênica se fixe por escrito ou de qualquer forma, tá? Então, coreografia também conta. Composições musicais, que tenham ou não letra. Então pode ser, sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, tá? Tem letra naquilo dali? Não tem. Mas se alguém for criar algo muito parecido, entenda que essa criação, ela foi... A gente vai entender que essa criação, ela também tem direito autoral, tá? Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas, ou seja, cinema, né? Um filme, uma série, tá? Então, estou criando algo muito novo naquele aspecto. Eu tenho direito autoral? Tenho. Por exemplo, Stranger Things, né? Seriado aí do momento, da vez, tá? Que todo mundo fala, tá? Então, ele é uma obra cinematográfica, sonorizada, tá? Então, ele tem um som, tá? Tem voz. E tudo que eu quiser vender, eu quero vender um boneco com o nome Stranger Things. Eu posso, se eu tiver os direitos de cópia da marca, posso. Se não, não posso. Obras fotográficas produzidas por qualquer processo análogo à fotografia também. E aí um cuidado muito especial, tá? Aqui, gente, entra aqui alguns aspectos, tá? Vamos supor agora que a Marta, tá? A Marta, a Graziele e o Alisson contratem uma equipe de fotografia para fazer a formatura do curso técnico de recursos humanos. Tá? Aí eles vão fazer as fotos lá, bacana, com os fotógrafos. Os fotógrafos são muito bons e, como tais, entendem da questão legal, tá? E aí eles vão fazer um tratamento da imagem deles, tá? Ó, eles vão dizer, ó, a minha imagem é uma imagem única, não é qualquer fotógrafo. Eu me diferencio, lembra lá do que eu falei para vocês? É muito difícil criar algo, tá? Então eu tenho um monte de fotógrafos. Como é que eu me diferencio no mercado? Estudando muito, me especializando muito, entendendo sobre fotografia, produção, pós-produção, correção de imagem, certo? Então, aquela imagem daquele fotógrafo, tá? É um fotógrafo diferenciado. Então, ele vai dizer: as minhas imagens têm direitos autorais, tá? Não é apenas a tua foto, a tua cara, e tu comprou aquele produto e eu posso postar de qualquer forma, tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muitas vezes esses fotógrafos que não são apenas que são fotógrafos do tipo fotógrafo artista, tá? Eles vão ficar ligados nessa história de direito autoral. Quando eu for postar, ele vai dizer, ó, vai me contratar? Então você vai assinar o contrato e no contrato ele vai explicar direitinho. Quer postar na rede social? A foto é sua. Você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode imprimir, você pode postar no Instagram. Porém, você não pode fazer modificações nela, tá? Em que aspecto? Mudar a cor, botar um filtro, tá?
Porque você está mexendo justamente com a criação daquele fotógrafo, tá? Então, isso tem a ver com direito autoral também, certo? Então, fica ligado. Se for fazer qualquer contrato, leia o contrato que vocês estão firmando, beleza? Ah, professor, mas a imagem é minha foto. Mas a criação artística, não, certo? É a tua cara, mas tem uma criação artística ali no fundo, tá? O que mais também pode ser considerado como a obra de direito autoral? Desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, litografia, arte cinética, tá? Grafitei uma parede, professor. Aquilo ali é arte, aquilo ali é arte. E ela pode ser considerada uma obra de direito autoral. Por exemplo, tá? Sabe um artista famosíssimo no mundo inteiro? Ele se chama Cobra, é brasileiro, tá? Faz pinturas, né? Agora nem sei, é tão diferenciado o trabalho dele que é difícil dizer que é só grafite, é uma mistura de vários tipos de pintura, mas ele pinta em larga escala, grandes patrimônios, grandes prédios no mundo inteiro. Tem obras em várias cidades do Brasil e no mundo, Nova York, França, Alemanha, certo? Ele faz pinturas icônicas, depois vocês procurem. Cobra, né? É cobra com K, tu pode confirmar comigo, Yara? Tá? Certo? E aí, isso é uma... Ah, professor, uma pichação, tá? É um pintor, né? Cobra, tá? Você pode achar que é uma pichação, mas dependendo dessa pichação, se tiver um registro, né? Ela é uma obra. Claro que essa obra gigantesca que pega um prédio inteiro, ele foi devidamente autorizado e pago para fazer aquilo dali. São intervenções sociais, praticamente, tá? Tem toda uma questão. Aqui no curso, no canal Educação, vocês têm aulas de arte, tá? Na primeira, segunda e terceira série, vocês podem acompanhar direitinho as aulas de arte, porque eles vão desenvolver com vocês justamente esses conceitos do que é arte, do que não é arte, certo? Do que é certo, do que é errado, tá? Ligado a isso. Porque também tem uma base ética envolvida aí, tá bom? E claro, né, pra gente pensar também nos cartoons, né, no Pernalonga, no Mickey, tá? Também é um desenho artístico, tá? Ilustrações, cartas geográficas, tá? Outras obras de mesma natureza, tá? Pode ser considerada um direito autoral. Essas cartas geográficas, elas têm um grande papel aqui científico, tá? De eu mapear uma determinada área, isso pesa, tá? Em trabalhos científicos, dependendo do trabalho, tá? Preciso caracterizar um ambiente, tá? Caracterizar um bioma, caracterizar o uso econômico daquela região, certo? Então a gente pode estar falando de cartas geográficas, projetos, esboços de obras plásticas, concorrentes à geografia, engenharia, topografia, adaptação. Opa! Opa, opa, opa. Olha lá que eu falei para vocês, ó. Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova. Como assim, professor? Bora lá. Foi que o exemplo que eu dei ainda agora e ninguém me respondeu. Oh. Falei para vocês do livro Harry Potter, lá da J.K. Rowling. Né? A autora é J.K. Rowling, ela é uma britânica, tá? Que nasce na Inglaterra. Tá? Então ela é britânica, ela escreveu a obra, inclusive a obra meio que se passa lá também, tá? E esse livro foi adaptado ao cinema, tá? Como a criação é dela, ela precisou conceder direitos à empresa cinematográfica, tá? Inclusive ela faz parte do processo de criação da adaptação, então ela também detém os direitos da adaptação, tá? Ah, professor, eu só assisti o filme. Então, aquele filme também tem o nome dela envolvido, tá? Então, ela ganha financeiramente, né? Essa é a ideia do direito autoral, tá? Explorar economicamente, tanto no livro quanto nos filmes. E, claro, em todos os produtos que a gente compra que são produtos licenciados. Ah, eu comprei um cachecol lá da Grifinória, tá?
Sim, ela vai estar recebendo lá alguns centavos de euro por conta disso, certo? Se todo mundo compra, esses centavos, esse grão, vai ficar aqui naquela história, né? De grão em grão a galinha enche papo, vai ganhar bastante, tá? Mas, professor, conta pra mim aí, gente, mas vocês estão muito quietos, muito calados, tá? Conta pra mim aí, vocês gostam de ler livros? Quais foram os últimos livros que vocês leram? Conta pra mim aqui, tá? E aí, ó, Harry Potter de novo, tá? Li os livros, tá? Deles. Não, não li, professor, só assisti o filme. Pode ser outro livro, gente, pode ser outra história. Comenta pra mim aqui quais os livros que vocês gostam de ler, quais histórias vocês gostam de saber, tá? É nesse momento que vocês me dão esse feedback, tá? Falar, ah, e essa obra, conheço esse livro, não conheço esse livro, tá? Comenta para mim aqui, que é dessa forma que a gente constrói a nossa conversa, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Para eu ler um livro do Harry Potter, tá? Então, é um livro infanto-juvenil. Não, nem todas as crianças dominam inglês, tá? Talvez vocês não dominem o inglês. Para ler aquilo dali, vocês vão preferir ler o quê? Uma tradução. O trabalho do tradutor é um trabalho difícil. Não é só pegar house significa traduzir palavrinha por palavrinha. Não é tão simples assim. Tradutor precisa entender vários contextos. Precisa entender o contexto do autor que escreveu a obra e entender também o contexto do público que lê aquela obra, certo? Por exemplo, tá? Aqui no Brasil não, aqui na língua portuguesa, a gente tem um autor clássico, né, ganhador de prêmio Nobel, chamado José Saramago, autor de livros como é, é, Memorial do Convento, Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira. Inclusive, Ensaio sobre a Cegueira virou uma obra cinematográfica de filme internacional americano, tá? Então, obra boa, tá? Mas José Saramago era famoso por quê? Porque ele era ateu, tá? O cara ele não acreditava em Deus, ele era fervoroso com isso, né? Ele fez teologia, ele estudou com afinco. E as obras dele tinham esse marco, né? Evangelho segundo Jesus Cristo, por exemplo. Você olha Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Mas é uma obra que tem esse viés, tá? De fazer essas críticas ao dogma cristianismo, especialmente, tá? Independente da crença de vocês, quem for traduzir aquela obra e precisa ter esse cuidado, por exemplo, Ensaio sobre a Cegueira, não tem esse peso marcado ligado ao ateísmo, certo? Mas quem está fazendo a adaptação, quem está fazendo a tradução, precisa conhecer o autor. Eu não posso colocar, por exemplo, ditados populares. Aqui no Brasil a gente tem muito ditado popular ligado à religião, né? Quem, como é Deus ajuda quem cedo madruga, por exemplo. Deus ajuda quem cedo madruga. A gente fala isso no ditado popular, independente da religião. Faz parte do nosso marco territorial do Brasil, tá? E aí, quem for fazer a tradução, precisa pensar, quem é o contexto de quem tá lendo aquilo dali? É um brasileiro? Ele conhece esse ditado popular? Conhece. Ah, então a gente pode colocar isso. Pode? Para esse autor, não posso, tá? Porque não faz sentido, não tem conexão. Então, o trabalho do tradutor é muito mais do que traduzir palavrinha por palavrinha. É um trabalho, certo? De analisar contextos, como, por exemplo, contextos do público que está lendo e da história daquele autor, das obras que ele também já acabou, porventura, produzindo, certo? Por isso, tradução também tem direito autoral. Então, eu não posso copiar a obra traduzida achando que ela não tem direito autoral. Ela também vai ter direito autoral, certo? Outros pontos aqui que podem ser colocados aqui, ó, coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados de outras obras, certo? E assim por diante, tá? Tudo isso pode ser considerado direito autoral. Aí entra aqui, ó. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor da obra literária, artística ou científica. Então, ele tem esse direito,
tá? Mas ele também pode expor, passar, né, os direitos de cópia, tá? Dependendo da autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, como, depende de autorização prévia. Então, eu tenho que solicitar essa autorização. Reprodução parcial ou integral, edição, adaptação, arranjo, tradução para qualquer idioma. Então, a adaptação cinematográfica dos filmes, tá? De Crepúsculo, por exemplo, tá? Clara, olha lá, o pessoal, o último foi pronto. Tô lendo aqui agora. Ah, mas vocês estão muito clássicos. Isso é bom, isso é maravilhoso, tá? Gostei que vocês estão aqui nas obras clássicas, tá? Carlos Drummond de Andrade, né? Mas tudo bem os livros, como é que a gente diz, que estão em alta. Não é nem pode ser os livros mais atuais, né? Os livros que são best-sellers, né? Tudo bem ler os livros best-sellers também, tá? Não tem vergonha de dizer não. Não é porque está dizendo aqui pro professor ao vivo que não quero, não quero falar não, tô com vergonha, tá? Tem gente que tem vergonha de dizer os livros que leem, tá? Não tenham vergonha, é maravilhoso, mas tá, se estão lendo Carlos travou a língua. Carlos Drummond de Andrade, que ótimo também, né? Quem mais? Macauã, né? Que foi a Carla Daniele, tá? Que tava lendo, tá? Boa, tá certo. A Yara também gosta de ler romances. Excelente, tá? Então vamos supor que vocês vão ler, algum livro, mas então, professor, eu tô com preguiça, tá? Se vocês tiverem preguiça de ler, comenta aqui pra mim no chat que eu quero saber também. Ah, não, professor. Já saiu o filme desse livro aí? Tem gente que é desse jeito. Lançou o livro, tá todo mundo lendo, aí o pessoal já pergunta, já saiu o filme? Né? Porque quando tá famoso assim, vai sair o filme, né? Aí tem gente que já espera logo o filme. Não, não tenho paciência não, professor, demora demais. Aí o filme é rapidinho, 2 horas, aí a gente já mata o filme logo, tá? Pra criar essa adaptação, a empresa, né, cinematográfica precisa pedir o que? Os direitos de cópia, tá? Então eu preciso dessa prévia autorização também, tá? Para fazer uma tradução para um autor, o livro que vamos supor aí que o Francisco Lima, que está assistindo essa aula, criou um livro muito bacana, e ele fala assim: eu queria que esse meu livro fosse lido por todo mundo. Eu preciso mandar ele para França, para Europa, para Alemanha. Para essa população ler esse livro, vai ter pouca gente que vai saber ler português. Então ele precisa ser traduzido. Eu também preciso de uma prévia autorização, tá? E claro, tá? E eu, professor, eu sozinho, tô querendo copiar, não tô querendo vender aquele produto, não. Eu posso copiar aquele produto? Eu posso criar uma cópia só pra mim, tá? Com detalhes, tá? Com alguns cuidados a gente pode fazer, mas não, eu não posso criar uma cópia só pra mim. Ah, fiz uma cópiazinha só para uso pessoal. Também não. Eu até posso fazer recortes, tá? Para uma criação intelectual, né? Um trabalho acadêmico, por exemplo, o trabalho que vocês vão entregar na disciplina de projeto de aprendizagem, desde que ele seja muito bem referenciado. Olha, eu fiz um recorte daquele trabalho de um outro autor, certo? Mas eu não posso fazer cópias pessoais também, tá? A distribuição, quando não é intrínseca ao contrato firmado pelo autor, com terceiros para uso ou exploração da obra, tá? 7. A distribuição para oferta das obras de produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, tá? Ou qualquer outros sistemas que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la a um tempo, a um lugar previamente determinado. E 8. A utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou cinematográfica. Aí é aquela história, tá? Quero criar algo, né? Tô criando um livro, tá? Aí vamos supor que o Bruno vai lá, tá lá criando, escrevendo um livro. E aí ele tá com a ideia, mas ele não consegue
Se expressar também. Aí ele abre um outro livro, o livro da Franciele, e ele fala assim, poxa, a Franciele acertou, era exatamente isso que eu estava sentindo. Quer saber? Eu vou pegar esse trecho, esse parágrafo aqui que a Franciele escreveu e vou botar no meu texto. É só um parágrafo. O livro ainda é meu, eu escrevi a maior parte do livro. Vamos supor que o Bruno escreveu um livro de 300 páginas, ele pegou só um parágrafo, né? O que é um parágrafo diante de 300, tá? Esse parágrafo que o Bruno copiou, se ele não disser que é da Franciele, esse parágrafo é um plágio, tá? Plágio, meus queridos, é toda a ação ou efeito ligado a expor, mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como ela fosse propriamente sua. Professor, mas só um trecho? Só um pequeno pedaço? Sim. E como é que eu poderia fazer para não plagiar? Eu deveria criar uma citação, tá? Então eu preciso aprender a citar, tá? A gente está fechando nosso primeiro tempo, tá? E a gente vai voltar, né? A gente vai começar nosso próximo tempo justamente falando sobre esse plágio, tá? Pode me colocar na tela mesmo, Yara? Atenção, gente. Vocês irão fazer um trabalho na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Vocês terão que escrever, tá? Então, muitas das coisas que vocês terão que escrever, vocês vão, de fato, fazer essa leitura em outros textos. Como são outros autores, outras ideias, outras falas, vocês precisam trazer essas falas referenciadas. Não é minha ideia. Foi o Joãozinho que disse, foi o Bruno que disse, foi o Estevam que disse, foi a Yara que disse. Eu preciso referenciar, porque senão eu estarei cometendo plágio. E é um crime, como a gente vai ver no nosso próximo tempo. Aguarda aí em instantes, a gente vai voltar para conversar um pouco mais sobre plágio e outros direitos autorais e intelectuais.